A Europa é o segundo continente mais rico do mundo, mesmo sendo um dos menores. É conhecida por sua riqueza histórica e cultural, e sempre atraiu pessoas que buscam melhorar suas condições de vida no mundo todo. Tanto que na década de 1950, o continente tinha um pouco menos de 550 milhões de habitantes, mas teve uma grande elevação na sua população. E na década de 1990, o continente já tinha mais de 720 milhões de habitantes. Mas agora não cresce tanto assim. Entre 2000 e 2022, a Europa teve um crescimento de menos de 3%, uma taxa considerada pequena em comparação com as décadas passadas. Mas não é isso que preocupa, já que o crescimento populacional dos países tende a se estabilizar em certo momento. O que preocupa mesmo é que um terço dos países europeus, principalmente os que ficam ao leste da Europa, estão vendo sua população cair cada vez mais. Para se ter uma ideia, estatísticas apontam que até o ano de 2050, a população da Moldávia sofrerá uma queda de 44% em relação à sua população em 2017. A Lituânia também sofrerá uma queda de cerca de 37% em sua população, e a Letônia, uma queda de 36%. E ao analisarmos o crescimento populacional desses países, as coisas só pioram. A Bulgária, na década de 1960, vinha em um constante crescimento, mas de 1988 para cá, esse número vem caindo, tanto que em 2021 havia menos habitantes na Bulgária do que em 1960. O mesmo aconteceu com a Romênia, país que teve seu auge populacional em 1990, mas depois disso a população está caindo cada vez mais. Algo semelhante aconteceu com a Geórgia, que sofreu uma enorme queda populacional desde 1993 para cá, e sua população hoje não chegou a ser 2% maior do que em 1960. E ao analisarmos os gráficos populacionais de outros países europeus, como o da Bielorrússia e da Bósnia, percebemos que essa mesma tendência de declínio atinge essas regiões. Mas por que um terço da Europa está morrendo? O que exatamente está acontecendo lá? Esta é Paramon, um dos milhares de vilarejos da Bulgária, que fica a apenas 70 km ao sul de Sofia, e nos séculos passados esteve em um constante crescimento. Mas esse e outros tantos vilarejos estão definitivamente morrendo. Em um artigo sobre a queda da Bulgária na Los Angeles Times, por exemplo, a manchete é: "A Bulgária rural está se tornando uma terra fantasma". Outras dezenas de artigos dizem a mesma coisa, e todos eles mostram que não só a Bulgária, mas também um terço da Europa está literalmente morrendo. Pessoas indo embora, crianças já não nascem mais, e a população envelhecendo. Esse é o drama dessa região europeia. A queda na taxa de fertilidade é uma tendência mundial, mas se destaca na Europa, que é o continente com menor taxa de fertilidade do mundo. Hoje, a Albânia apresenta a menor taxa de fertilidade desde 1960, com média de 1,4 nascimentos por mulher, taxa considerada baixa em comparação com a média mundial de 2,3 filhos por mulher. Em outros países, essa taxa é menor. Em 2020, a Bósnia apresentou a taxa de 1,36 nascimentos por mulher. Na Macedônia do Norte, essa taxa foi de 1,30, na Bielorrússia, 1,38 e na Ucrânia, 1,22. Todos esses números estão abaixo do 1,5, que é considerado crítico pelo Banco Mundial. Segundo uma pesquisa feita pelo Dr. Max Hauser, fundador da organização de pesquisas Our World in Data, na medida em que a escolaridade das mulheres aumenta, a taxa de fertilidade do país diminui. Além disso, os custos de se ter um filho vêm aumentando cada vez mais. Os custos mensais estimados para uma família de 4 pessoas são de mais de 2.000 euros. Isso é considerado alto para um país que não tem um salário mínimo tão forte. Mas a queda na taxa de fertilidade não é nem de longe a pior das coisas em alguns países europeus. No geral, grande parte desses países que estão passando por um declínio populacional também possuem grandes taxas de pessoas saindo do país. E muitos dos imigrantes dessas regiões têm destino, inclusive, a outros países da própria Europa. O problema aqui é que os países que estão vendo sua população cair são mais pobres que os seus vizinhos. A maior parte desses países entrou na União Europeia em meados dos anos 2000, e foi nesse momento que tudo se complicou ainda mais, porque entrar na União Europeia permite que as pessoas circulem entre os países livremente, e isso é um problema para países mais pobres. Já que se você tiver que escolher entre ficar em um país pobre, sem emprego e sem perspectiva para o futuro, ou ir para países ricos com salários maiores e uma carreira promissora, qual caminho você vai escolher? É quase certo que irá para um país rico.
Ainda mais porque as barreiras são pequenas para você fazer isso, principalmente porque é só você pegar um trem para uma outra nação. Esse efeito é chamado de fuga de cérebros, quando uma nação perde a sua população que estudou e se formou no país para nações mais ricas e com melhor qualidade de vida. É isso que está acontecendo em Malta, por exemplo. Muitos países do leste europeu veem as pessoas indo embora para Malta. Em 2022, a taxa líquida de imigração para Malta foi de cerca de 1,8 por 1.000 habitantes, taxa considerada muito alta, maior que a da Alemanha, um dos países mais procurados pelos imigrantes. Em 2021, 20% dos residentes malteses eram estrangeiros, e o país de origem de cerca de 40% dos estrangeiros que estavam trabalhando em Malta em 2021 eram de países da própria União Europeia, como os países que estão em decadência, como a Bulgária, Romênia, a Lituânia e a Geórgia. Em 2022, a Geórgia teve uma taxa líquida de imigração de menos 2,5 habitantes a cada 1.000, a Romênia menos 1,3 e a Bulgária menos 0,6. Quando essa taxa está negativa, significa que a quantidade de pessoas que saíram do país foi maior do que as que entraram. Além disso, pesquisas apontam que 1/5 dos georgianos considera a imigração para encontrar trabalho no exterior, já que o país possui uma taxa de desemprego de cerca de 16%, e é principalmente por isso que o número de pessoas que deixaram a Geórgia representa quase 1/5 da população. Mas apesar de ser alta, a taxa de desemprego da Geórgia não é a pior do continente. A taxa da Bósnia, por exemplo, passa dos 30%. Isso com certeza reflete em seu declínio populacional. Por outro lado, a Suíça possui uma taxa quase 15 vezes menor que a Bósnia, e o país está em constante crescimento. E as pessoas que saem dos países com baixo emprego vão para países como a Suíça. Além do desemprego, a média de salário mensal possui grande influência na migração. Aqui podemos ver a média de salário líquido mensal dos países da Europa. Os países em roxo e verde apresentam os maiores salários. Os em azul possuem salário mediano, já os em laranja e vermelho apresentam salários mais baixos. A Bulgária, por exemplo, possui a média salarial de 773 euros, o que é considerado baixo, pois está na faixa laranja. Já a Alemanha, que tem um salário médio de 2.600 euros, e a Bélgica, que tem um salário de 2.100 euros, são considerados os destinos mais procurados pelos búlgaros. Em 2019, cerca de 340 mil búlgaros viviam na Alemanha e cerca de 37 mil na Bélgica. Os romenos também migram para esses países, mas o seu principal destino é a Irlanda, país que possui 2.000 euros a mais de seu salário médio, comparado com a Romênia. Dessa forma, pela facilidade de migrar para países ricos, ficar nessa região da Europa já não é um bom negócio, e dessa forma as pessoas saem cada vez mais dos seus países, com destino para países com salários melhores. Além dessas questões, a população dos países está ficando cada vez mais velha. Em 1965, a expectativa era de 69 anos na União Europeia, mas em 2019, antes da pandemia, a União Europeia apresentava uma esperança de vida de 81 anos. Esse crescimento se deve a vários motivos, como avanços na medicina, mudanças no estilo de vida mais saudáveis e a redução na taxa de mortalidade infantil. Na Bósnia, por exemplo, a taxa de mortalidade caiu de 189 mortes a cada 1.000 nascimentos em 1955 para apenas 6 em 2020. Mas apesar do aumento na expectativa ser algo positivo, também influencia no problema da diminuição da população em alguns países, já que na medida que a expectativa de vida aumentou, a taxa de natalidade dos países diminuiu. De modo geral, a Europa está vivendo um fenômeno que chamamos de transição demográfica, caracterizada pela mudança de um padrão demográfico com altas taxas de natalidade e de mortalidade para outro com baixas taxas de natalidade e de mortalidade. Esse fenômeno, somado com as altas taxas de imigração, fazem com que a população de mais de 1/3 dos países europeus diminua, trazendo diversas consequências econômicas, políticas e sociais para as nações. Uma das principais consequências dessa situação é o envelhecimento populacional, já que existem cada vez mais pessoas idosas e a taxa de natalidade está diminuindo. Isso leva a um desequilíbrio entre a população ativa e a inativa, podendo sobrecarregar o sistema previdenciário. Para se ter um exemplo prático, vamos analisar a Geórgia. No lado esquerdo da tela temos a pirâmide etária da população no país em 1960, e do outro lado temos a mesma pirâmide, só que no ano de 2022. É nítida a mudança. Em 2022, cerca de 1/3 da população da Geórgia era composta por pessoas acima dos 50 anos. Em 1960, essa faixa etária representava menos de 20% da população total. Em contrapartida, em 1960, 35% da população tinha menos de 20 anos de idade. Já em 2020, esse número caiu para 27%, provando que a população está envelhecendo.
Com esse envelhecimento, a mão de obra do país diminui, devido à redução das pessoas que estão com idade adequada para trabalhar. Nos países com população mais velha, muitas empresas repensam sobre os países que vão se estabelecer, já que procuram regiões com mercado consumidor maior, porque tendem a gerar mais lucro. Hoje, a maior parte das empresas europeias que mais geram lucro, como a Volkswagen, a Shell e a BMW Group, estão localizadas na Alemanha, Reino Unido, Holanda, Suíça e França, e nenhum desses países está em declínio populacional, mas estão passando justamente pelo contrário e elevando seus números de habitantes através de mais imigrantes. Com isso, um novo ciclo de migrações pode acontecer com ainda mais força para regiões mais prósperas. Do ponto de vista político, na medida que os jovens deixam o país, mais desequilíbrios sociais acontecem. Como a maior parte dos eleitores são mais velhos, eles vão ter mais influência nas eleições, e a tendência é que as políticas públicas atendam às necessidades dos idosos em vez dos interesses das gerações mais jovens. Dessa forma, podemos encontrar políticas mais conservadoras. A Hungria é um exemplo disso. As políticas do país dificultam inclusive a imigração para a Hungria, algo que poderia auxiliar na resolução do problema do declínio populacional. Ou seja, dessa forma, nem o próprio país se ajuda. Mas os países que já se deram conta do tamanho do problema que estão vivendo, como a Estônia e a Bulgária, estão implementando políticas para fazer com que a sua população volte a crescer. Entre essas políticas está o incentivo à maternidade, como licenças mais longas. A Estônia, a Croácia e a Bulgária estão entre os países com maiores licenças maternidade. Na Estônia, as mães podem tirar 20 semanas de licença remunerada, seguidas de 62 semanas de bônus opcional, com uma remuneração um pouco mais baixa. Além disso, em muitos países existem benefícios fiscais para famílias com filhos, programas de creche gratuitos e auxílios para famílias de baixa renda. Com essas medidas, os países tendem a reverter a situação de perda da população em 1/3 dos países europeus. Além disso, políticas mais amigáveis aos imigrantes que têm interesse em entrar no país também auxiliam na recuperação da população, mas para isso é preciso que os países percebam o problema e busquem uma solução. Mas esses países que estão em declínio são de longe os destinos menos procurados pelos imigrantes, que não têm grande incentivo em entrar nas nações. E esses foram os principais motivos dos diversos países da Europa estarem literalmente morrendo.